Saúde em Revista. Olá, senhoras e senhores, está no ar Saúde em Revista, o programa feito especialmente para você, trazendo notícias, esclarecimentos, desvendando mitos e verdades quando o assunto é saúde. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e ative as notificações para receber as informações de toda vez que houver uma nova postagem. E hoje vamos conversar sobre hérnia de hiato. Para a gente falar em hérnia de hiato, vamos falar um pouquinho de anatomia. Pois é, o nosso organismo tem o diafragma, que é um músculo que separa ou que divide o tórax do abdômen. E o esôfago, ele passa justamente entre esses dois diafragmas, do lado direito e do lado esquerdo, e que ele vai desembocar justamente no estômago. E o estômago fica exatamente embaixo do diafragma, principalmente o diafragma esquerdo. Muito bem, por vezes pode ocorrer uma hérniazinha no estômago, em que parte do estômago que deve estar abaixo do diafragma acaba subindo para a parte torácica, logo abaixo do pulmão. E é justamente nesta parte da transição entre o esôfago e o estômago, ali no diafragma, que tem uma espécie de uma válvula. E a partir do momento que esse estômago vai um pouquinho para cima, essa válvula perde a sua eficácia. E aí o que acontece? Os conteúdos do estômago acabam indo para o esôfago. Só que o esôfago ele é revestido por um tecido que não tem proteção gástrica, não tem a proteção contra os sucos gástricos, como ocorre no estômago. O estômago já é um órgão que tem a sua própria proteção contra os ácidos. E aí você começa a ter uma irritação, então, a partir do momento que tem o refluxo gastroesofágico, uma vez que o conteúdo gástrico acaba passando para o esôfago, acaba tendo uma irritação desse esôfago, causando inicialmente uma certa azia, uma certa náusea, muitas vezes, a depender do nível de refluxo gastroesofágico, a pessoa pode ter irritação, inclusive até a parte de cima do esôfago, causando inclusive tosse, um certo desconforto, uma halitose, mau hálito, e isso faz com que o indivíduo, com o passar do tempo, começa a ter erosões no próprio esôfago, dando o que nós chamamos de esofagite de refluxo, justamente porque esse ácido do estômago é muito agressivo para o esôfago. E essa erosão, com o passar do tempo, se permanecer por muito tempo, pode gerar o que nós chamamos de uma esofagite de Barré. O que é essa esofagite de Barré, ou esôfago de Barré? É a transformação do epitélio do esôfago em epitélio gástrico. Então, o esôfago, na tentativa de se proteger contra a agressão dos sucos gástricos, acaba fazendo com que essa parte final aí do esôfago se transforme em epitélio gástrico. Só que essa transformação para o epitélio gástrico no esôfago pode predispor ao câncer de esôfago.
Então, por isso que deve ser tratado sim a hérnia de hiato, sob risco de lá na frente poder se transformar aí no esôfago de Barré e mais à frente ainda poder se transformar num câncer de esôfago. Então é importante esse tratamento. Agora, o que nós precisamos ver é o seguinte: existem determinadas condutas que nós devemos adotar para evitar que haja esse refluxo. Porque esse refluxo acontece porque existe um aumento da pressão dentro do estômago e com uma pressão diminuída no esôfago. Por exemplo, quando o indivíduo faz alimentações copiosas, alimentações em grande quantidade, enche o estômago, ou então quando faz uso de alimentos que são de difícil digestão, comem aí uma feijoada ou uma massa muito volumosa que fermenta. Então, tudo isso faz com que haja um aumento da pressão no estômago, e aumentando a pressão no estômago e não tendo vamos dizer assim, essa válvula que poderia reter o retorno do alimento para o esôfago, o alimento, ou o suco gástrico para o esôfago, o suco gástrico reflui e causando aí a sintomatologia. Então é importante isso. Indivíduos que tenham um grande volume abdominal também podem ter mais propensão a ter o refluxo gastroesofágico, assim como a mulher grávida, que também pela própria gravidez também tem um aumento aí da pressão intraabdominal, então ela mais frequentemente ela acaba tendo o refluxo gastroesofágico. Indivíduos que comem e logo em seguida vão deitar também, porque também tem um efeito gravitacional e isso facilita o refluxo gastroesofágico. Então se recomenda que você coma, ou, por exemplo, jante o quanto mais cedo e demore o quanto mais você puder para depois ir para a cama dormir. Tem alguns casos em que há necessidade, inclusive, de você elevar a cabeceira, elevar o pé da cama, no sentido de manter-se uma leve inclinação. Com isso, você facilita também para não ter o refluxo gastroesofágico. E uma dica interessante é você estar tomando um pouquinho de água várias vezes ao dia, inclusive à noite, mas um pouquinho mesmo. Para que essa água? Acontece o seguinte: esses efeitos, essa azia, essa sensação ruim no esôfago, na garganta, tal, se dá justamente pela queimação do ácido gástrico que ocorre na parede do esôfago. E assim, se você puder tomar um pouquinho de água a todo momento, você está praticamente lavando o esôfago daqueles sucos gástricos. Isso também ajuda bastante a sintomatologia, a melhorar a sintomatologia. Em alguns casos, a necessidade de fazer um tratamento medicamentoso, e esse tratamento medicamentoso, em geral, é para melhorar a digestão. Porque melhorando a digestão, suponhamos que a pessoa, além da esofagite, da hérnia de hiato, tenha também uma gastrite, é uma gastrite que vai fazer com que ele tenha uma má digestão, o alimento fica mais tempo parado no estômago e aí então a probabilidade do refluxo é maior. Então se faz o tratamento também para a gastrite. Existem medicamentos que tratam a gastrite, então é sempre interessante. Uma outra dica com relação à alimentação
Eu falei que deve ser tomado água a todo momento, pequenos goles, porém, durante a refeição deve-se evitar o máximo o uso de qualquer líquido, justamente para não diluir os sucos gástricos e com isso você ter uma melhor digestão. A partir do momento em que você, junto com a refeição, ou um pouquinho antes ou um pouquinho depois, você ingere líquido, você dilui os sucos gástricos, fazendo com que a sua digestão se processe de uma forma mais lenta, mais copiosa. Isso faz com que tenha uma maior probabilidade de refluxo. E a gente sabe que determinados alimentos, como eu falei, bebidas também, aumentam a probabilidade desse refluxo. Então, por exemplo, bebida alcoólica, refrigerantes, bebidas com gás, alimentos muito gordurosos são os que normalmente dificultam a digestão e fazem com que o indivíduo tenha uma maior propensão ao refluxo gastroesofágico. Em alguns casos, há necessidade inclusive de você fazer uma cirurgia. Existe uma cirurgia que é feita no sentido de tentar fazer com que melhore essa válvula do estômago, que faça com que você diminua essa hérnia de hiato e, consequentemente, você resolve o refluxo gastroesofágico. Nem todos os casos são cirúrgicos, muitas vezes só aí uma correção dos hábitos alimentares e essas dicas aí que eu acabei falando anteriormente já são suficientes para fazer um controle muito bom com relação à hérnia de hiato. Então por hoje é só, e na próxima semana eu estou aqui trazendo mais um conteúdo interessante sobre sua saúde. E lembre-se, você que não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as informações de toda vez que nós postarmos uma nova mensagem. E até a próxima semana.